Iniciando a gravação. Boa noite para vocês. Hoje a gente vai falar sobre a criação do mundo, os primeiros dias. Deixa eu vir aqui para a minha tela. Então, vamos começar com João. Não é com Gênesis, é com João. João que fala a respeito de Jesus, quando estava lá no início da criação, em João 1, de 1 a 5, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, João, ele deixa claro aqui que Jesus estava no princípio de tudo, desde o início de todas as criações, ele estava com Deus e tudo foi feito por ele e através dele. Então, quem criou todas as coisas, claro, foram os três, né? Deus, o Espírito Santo e Jesus, mas foram as mãozinhas de Jesus que geraram todas as coisas. E aí, seguindo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu fico imaginando a imensidão, a escuridão, porque não tinha luz ainda, né? A luz foi criada daqui a pouco. Mas nesse momento era só a escuridão, e eu fico imaginando assim, e tentem imaginar vocês também, né? Cada período da criação. Então eu fico imaginando o Espírito Santo assim, pairando mesmo sobre a face das águas, naquela escuridão, e ele indo assim como um vento soprando assim, e ele não precisa de luz para enxergar, né? Ele não precisa de nada. Ele criou um pouquinho antes da aula eu estava pensando nos animais, vendo esse slide mesmo, e eu estava pensando nos animais que enxergam no escuro, né? A coruja, o morcego, não que ele enxergue, né, mas ele se move perfeitamente no escuro. O golfinho, a gente não sabia, o golfinho ele se move de maneira perfeita nas escuridões do oceano, e Deus criou eles, né, que enxergam tão bem. Imagina como Deus enxerga, que coisa mais linda, né? E quando eu estava lendo esse texto, uma palavra que me chamou a atenção do João também, que ele comentou, né, que é o abismo. O que significa esse abismo? Esse abismo é essa palavrinha aqui, ó, que eu não sei pronunciar, a pronúncia é essa, né, T1, mas também não sei se é assim que fala. E nada mais significa do que a profundeza do oceano mesmo. Então, abismo, a gente tem algumas ideias, né? Cada um tem a sua ideia do que é abismo, mas eu não imaginava nos meus pensamentos que estava se referindo à profundeza, né? Dos oceanos, das águas. Então, é muito lindo isso aqui. É um período que, na minha imaginação, é até parecida com essa cena mesmo. E eu acho assim muito lindo. E fico imaginando tudo escuro. Mas daí, para acabar com a escuridão, Deus disse: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde de manhã, o dia primeiro.
E nós nos questionamos, né, que luz é essa que foi criada? Porque não foi o Sol está lá para frente, as estrelas não existiam, mas Deus criou a luz. E essa luz, que luz será essa, né? A palavrinha luz, ela é um substantivo masculino no hebraico. E ela é usada para se referir a corpos celestes, aquela coluna de fogo que guiava o pessoal no deserto, lá com Moisés. E também se refere à luz de Deus. É uma revelação e direção divina. Tudo isso é usada essa mesma palavra para se referir. Agora, a própria palavra luz, ela é bastante interessante, porque ela é formada por 3 letrinhas, e as letras, elas são muito representativas quando se forma a palavra em hebraico. A primeira letrinha, porque essa palavra luz que se fala or, ela se escreve, para quem não sabe, de trás para frente. Então, essa é a primeira letra escrita, essa é a segunda e essa é a terceira. Então, a primeira, que é o Aleph, significa Deus. A segunda é o Vav, significa conexão. E a terceira é o Resh, que significa mente. Então, é uma conexão de mente com Deus, o que significa a palavra luz. Entendemos, e não temos certeza, que a luz que Deus criou é a própria luz dele, a luz que ilumina o universo ao redor dele. E a luz que vai ser a luz que nós teremos lá na Nova Jerusalém, né, que não precisa de sol, porque a luz de Deus que ilumina, que clareia, e cremos que é essa luz que ele criou. Cremos, mas eu não afirmo com absoluta certeza, tá? Você quer falar, João? Sim, sim. Se voltar na passagem que você colocou no primeiro slide de João, é comentado sobre luz. Que Jesus é a luz, né? Exatamente. Então, há quem diga que quando Deus criou a luz dele, ele na verdade estava criando a Jesus, né? Então, Mas ali a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam, né? Na verdade, ali pode ter vários entendimentos. Isso ainda é muito debatido, é discutido, exatamente, entra naqueles temas que a exatamente. gente já conversa várias vezes, que sempre vai esbarrar em alguma coisa que a teologia não pacificou até os dias de hoje. E já estamos em pelo menos 2000 anos aí, em que se debate uma série de coisas. E essa é uma delas que ainda não se... Até mesmo Jesus, existe uma teoria de que Jesus poderia ser um anjo que foi elevado. Então, gente, é tanta coisa que é debatida na teologia cristã que é papo para ficar bem doido, mas a gente vai se ater ao tema, né? E Isso. aí, mantendo no tema, é interessante que, assim, uma das teorias que também entendemos que é interessante, né, Adriana, é a parte realmente de que é o seguinte: no momento que você tem trevas, você tem luz e trevas, é o momento que houve o entendimento de que existe uma régua como luz. Existe a vida. Uhum, Se existe vida, existe morte. Porque uhum. até então tudo era uma coisa só. Então, muito provavelmente, neste momento pode ter ocorrido a tal da rebelião. É Pode uma ser. possibilidade, porque para ter uma luz resplandecendo e as trevas não compreenderam, como Uhum. assim? Que trevas são essas que não compreenderam? Compreenderam, As trevas podem exatamente. compreender algo? É, Então, é justamente uma das que eu olho e olho com carinho essa teoria. Então, assim, não vou bater o martelo, porém eu digo para vocês que eu tenho uma tendência para ir por esse lado. Mas é isso aí. e aqui ainda, no primeiro dia,
existe mais uma palavrinha interessante para a gente estar pensando, que é o primeiro dia. Só que ainda não existe a Terra no formato dela, não existe Sol, não existe Lua, não existe rotação, transladação, não existe nada. Então, que dia seria esse? Como que a contagem do dia começou no primeiro dia? A palavrinha dia, ela significa dia, obviamente, mas ela também significa espaço de tempo definido por um termo associado. O que significa isso? Existe uma referência e um espaço de tempo definido, mas não que seja a nossa 24 horas, o nosso dia de 24 horas. É um espaço de tempo definido. E quando a gente pensa em espaço de tempo, dia, a gente descobre que no espaço o tempo é relativo. Ele não ocorre da mesma forma que acontece aqui na Terra. Então, dependendo da velocidade em que o objeto celeste se move e dependendo da gravidade, ele tem uma velocidade de tempo diferente. O tempo é contado de forma diferente. Eu vou dar uns exemplos aqui para facilitar o entendimento. Na estação internacional, que viaja cerca de 28 quilômetros por hora, o tempo passa um pouco mais devagar do que na Terra. A diferença é de frações de segundos, mas é um tempo real de diferença. Na Lua, um dia lunar, que é o tempo que o Sol leva para nascer e se pôr, equivale a 27 dias terrestres. Gente, eu nunca imaginei um negócio desse. Eu não sei vocês, mas eu nunca imaginei isso. Então, para a gente ter ideia, como um dia na Terra, que nós conhecemos hoje, não significa um dia em qualquer lugar. E nesse momento da criação da Terra, não é o dia Terra que Deus está se referindo, porque esse dia Terra nem existia ainda. Ele está se referindo ao dia dele. Esse dia, ó, na Lua é isso aí. Tem mais um exemplo aqui, ó. Em Marte, um dia marciano dura praticamente igual o nosso dia aqui na Terra, 24 horas, um pouquinho mais, e 37 minutos. Já em Vênus, um dia leva 243 dias terrestres, então quase um ano nosso para gerar um dia em Vênus. E quando a gente fala de lugares como buracos negros, por exemplo, que a gravidade é muito, muito, muito forte, lá o tempo desacelera. Então, o tempo passa mais devagar do que nós conhecemos ele aqui na Terra. E aí vem o questionamento, então que dia que é esse? Em 2 Pedro, está escrito assim, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, pensando numa referência dos nossos dias, esse dia, se entendermos, e eu entendo isso, que o dia da criação era o dia de Deus, porque o nosso não era, e ele não está, a Terra não estava em nenhum outro lugar para dizer que era o dia daquela outra coisa, então entendemos que a referência era o dia de Deus. Então nós podemos entender que cada dia da criação levou 1000 anos nossos para passar. Então, o primeiro dia escrito na Bíblia, descrito na Bíblia, levou 1000 anos nossos para se concretizar, para chegar ao fim. E aí a gente chega no segundo dia. No segundo dia, Deus falou assim: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas.
E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi à tarde de manhã, o dia segundo. Se vocês fizerem uma comparação com os textos bíblicos, eu dei algumas reduzidas aí, para não ficar textos muito grandes nos slides, tá? Mas eu peguei a parte central de cada passagem. Então, aqui ele fez separação entre, em outras palavras, entre a água dos mares e a água das nuvens. E esse meio aqui, que seria a nossa atmosfera, essa parte entre a água do mar e a água das nuvens, é chamado de expansão. Expansão, que também é chamado de redoma, e vem aquele monte de teorias. Então, é chamado de estrutura, é chamado de firmamento e é chamado de redoma. Essa expansão que no original se escreve ráquia. Gente, eu não sei falar isso. Enfim. E aí é interessante que a Bíblia fala há milênios muitas coisas, e a ciência vai comprovando a cada dia tudo que está escrito ali, né? Quando a gente vê as nuvens no céu, elas parecem que realmente elas encostam em algo que faz, impedem elas de descerem além daquilo ali, né? Parece que tem uma redoma mesmo segurando. Outro dia eu vi no meu céu aqui uma cena assim impressionante, realmente parecia uma redoma de vidro e as nuvens todas fofinhas, lembrando essa foto aqui, todas fofinhas em cima e retinha, mas assim, absolutamente retas embaixo. Foi uma cena muito linda. Eu devia ter tirado a foto, mas no dia eu não imaginei que eu ia dar essa aula aqui para vocês. E a ciência explica isso. Cientificamente, isso realmente acontece, é algo chamado de nível de condensação por ascensão, coisa que a meteorologia e a climatologia estudam, e aí tem todo um processo de temperatura, de condensação e etc, etc, que faz com que as nuvens tenham uma altitude, aonde a partir dessa altitude elas se formam, e não abaixo disso. É muito lindo, né? A gente vê a ciência comprovando tudo aquilo que Deus já havia explicado para a gente. E aí, mais um dia, ajuntou-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça porção seca, e viu Deus que era bom, e disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi, e viu Deus que era bom. Então, Deus, ele separou a água da terra. Antes estava tudo misturado, se via somente as águas por cima, não se via a terra. E aí Deus fez a terra aparecer, juntou ela, secou a terra de um lado e a água ficou do outro. E na terra, e ele disse para a terra, né, produza toda a parte verde, né? Toda a vegetação, a terra produziu. E é interessante, né? Deus deu uma ordem para a terra produzir. É muito lindo isso. E, e aí foi feito toda a parte verde. Então, o mundo, nesse momento, estava mais ou menos assim, né? Muita água de um lado, muita terra do outro, as nuvens em cima, e as frutinhas, as verduras, bem como essa cena mesmo.
Eu gostei das imagens que eu consegui para colocar aqui, estão muito parecidas com a minha imaginação. Fala, João. É interessante como a gente você tem comentado, né, sobre a ciência tá comprovando as coisas que Deus já disse, mandou Moisés relatar, né? Você vê que a água ela se ajuntou num só lugar. Uhum, Indica que a porção seca era a porção seca, era uma porção seca. uma só, exatamente. Depois as teorias dos geólogos, etc., fazendo a comparação justamente de que era Pangeia e etc., ela realmente faz sentido. Sim, Ela realmente faz a sentido. ciência já provou que até a parte de terra do nosso planeta era uma só, e que foi dividida, e existe um encaixe perfeito entre a bordinha de uma e a bordinha da outra, como um quebra-cabeça. Exatamente. Tem a dúvida só dos períodos, né, em que podem ter começado a separação, né? Uma das dúvidas é se, por exemplo, quando a gente está falando da galera que é mais ligada mesmo a- ao criacionismo, ou a teoria do design inteligente, existe a dúvida se foi justamente na época também de Noé, né? Porque no momento em que as águas saíram, né, debaixo da terra, etc., então muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, Sim. e a terra pode ter mudado, gases devem ter sido liberados, muita coisa deve ter acontecido, enfim, a Pangeia pode ter começado a se desfazer já aí, né? Uhum, Vai aquelas, mais um pouquinho aí de coisinhas para a gente continuar pesquisando. é isso mesmo. E aí chegamos então no quarto dia, como eu falei, né? No quarto dia, o sol e a lua e as estrelas foram criados, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite. Agora sim, é o nosso dia e a nossa noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e fez as estrelas. Viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã o quinto dia. É interessante que no terceiro dia é a primeira vez que Deus falou, né? E viu Deus que era bom. Quando ele fez a separação da água e da terra e criou toda a parte da vegetação, Deus falou que era bom. E agora ele fala de novo. Viu Deus que era bom, fazendo o sol, fazendo a lua, fazendo as estrelas. E fala que é para sinais. Interessante, quer ver? Ó, vou voltar aqui, ó. Entre os dias, e sejam eles para sinais e para tempos determinados. Então, além de marcar dias, anos, também é para sinais. O que significa sinais? Guia para locomoção, por exemplo. Então, as estrelas sempre foram utilizadas não só na navegação, mas ficou mais conhecido na navegação, né? Para guiar, para se locomover. As festas bíblicas, elas são guiadas também principalmente pela lua. Depois de tantas luas tem a tal festa, o calendário hebraico, ele é baseado nas luas, e as estações também, depois de tantas luas que mudam as estações. Então, fora isso também, mas há um pouco de controvérsia, né, que Jesus foi uma estrela que mostrou onde ele estava. Os magos do Oriente, eles olhando os céus, eles entenderam que Jesus tinha nascido, porque houve uma mudança na vista, na conjugação lá dos astros,
onde eles viram que já estava no momento em que Jesus nasceria, e aí eles viram a estrela guiando até Jesus. E também Jesus fala que no final dos tempos o sol escureceria, a lua se tornaria com sangue, quando ele tivesse para voltar. E então, assim, os sinais realmente, de fato, acontecem nas estrelas e nos planetas, e em tudo que está lá no espaço, nos astros. E aí nós chegamos no quinto dia, aonde Deus disse: produzam as águas. No quarto dia, a terra produziu a vegetação. E no quinto dia, a água recebeu uma ordem de produzir. E é muito interessante, talvez vocês já tenham visto, porque eu já vi umas historinhas assim, que se você pega uma planta, qualquer planta, e você tira ela, põe a raiz dela exposta fora da terra, depois de um tempo ela morre, porque a vida dela depende da terra. Assim como os animais marinhos, se você tira eles da água, eles acabam morrendo porque eles necessitam da água para viver e eles foram criados da água. Interessante, né? Ah, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o quinto dia. Ah, e um outro comentário também, que a gente observou, é que esses animais que foram produzidos pela água, a ave também foi produzida pela água, né? Apesar dela não morrer sendo tirada da água, mas ela precisa da água para viver. Mas enfim, né? Isso aí é filosofia. Ah, esses animais todos aqui, que foram criados aqui, a carne deles é diferente dos outros animais. É uma carne mais branca, de uma textura diferente, enfim, eles são diferenciados. Eu peguei essa imagem, gente, olha, eu estava em dúvida se eu colocava essa imagem ou essa imagem, porque eu achei as duas tão maravilhosas, aí eu acabei deixando as duas para vocês contemplarem. Eu achei muito linda essa, muito linda. E eu achei essa daqui um pouco mais completa, porque tem animais diferentes, né? Tem até dinossauros aqui, uns animais bem da hora, mas eu achei essa imagem muito linda, muito real, muito a minha cara. E aí eu deixei aqui para vocês verem. E ele usa, né, abençoou. É a primeira vez também que ele fala que ele abençoou. O que significa abençoar? A palavra baraque, eu acho que é assim que fala. Conceder favor, capacitar para prosperar, conferir fecundidade, transmitir benefício, conceder sucesso ou abundância. É uma palavra que nós usamos ela muito, né? Ah, fica com Deus, Deus te abençoe. Né? Muitas vezes a gente vai se despedir de alguém, fica com Deus, vai com Deus, Deus te abençoe. E nós não temos noção da profundidade dessa palavra, do significado de abençoou. Significa, eu até escrevi aqui, olha que bonitinho, não é apenas um desejo positivo, é um favor concedido por Deus que produz resultados reais na vida daquele que a recebe. Então, quando você fala assim, Deus te abençoe, você está desejando que algo seja produzido dentro daquela pessoa
que algo seja, que a bênção de Deus dentro dele vai ser algo tão produtivo, tão forte, que ele de fato vai trazer à existência alguma coisa através daquela bênção de Deus. É muito lindo isso, é muito lindo. E a partir desse momento, eu vou usar essa palavra com mais sabedoria, com mais entendimento, e vou passar a ensinar isso, e vocês devem ensinar também, porque é uma palavra muito maravilhosa. Então, nós chegamos ao próximo dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Então, agora, Deus deu uma ordem para que a terra produzisse os animais. Primeiro, Deus deu a ordem para que as águas produzissem os animais. E agora, Deus deu a ordem para a terra produzir os animais. Então, nós estamos chegando no último dia da criação, que é o sexto dia, um pouquinho antes de criar o homem, Deus criou os animais. Eu dividi esse dia em duas partes. A primeira dos animais. E a segunda, e viu Deus que isso era bom. Então, ele criou os animais e ele ainda falou que era bom o que ele tinha criado. E depois ele falou: façamos. Então, façamos significa que não foi Deus sozinho que fez, mas ele com Jesus e com o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E os abençoou Deus, e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Quando Deus contemplou tudo que ele tinha feito, tudo junto ali, ele falou: cara, isso é muito bom. E foi à tarde e manhã o sexto dia. E aí finalizamos a criação do mundo. Quando Deus disse que ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, a palavra imagem, que é essa palavrinha aqui, que se lê desse jeitinho aqui, é a palavra que vem de uma raiz em desuso, não se usa mais essa raiz, que significa algo que representa fisicamente. Passou a ser muito usada quando se referiam a estátuas de deuses. Então, essa palavra imagem significa algo físico que representa outra coisa. Por isso que estátua de deuses, elas recebiam também esse nome de imagem, até hoje, né? A gente fala, mas sem saber o porquê que fala isso. Então, a imagem de José, a imagem de Maria e tal. Mas, no princípio, essa palavra, imagem, ela foi usada para algo que representava. Então, quando Deus falou assim: façamos o homem à nossa imagem, ele estava dizendo assim: vamos fazer um ser físico, que tem um físico, que tem uma matéria, que vai nos representar. Olha que coisa linda, gente. Nós representamos Deus aqui na Terra, e é por isso
que ele falou que a nós é dado o domínio sobre toda a natureza. Nós dominamos sobre todos os animais, porque nós somos a imagem de Deus aqui na Terra. E quando ele, então lembra, imagem é algo físico representando outra coisa. Então, o nosso físico, a nossa matéria, representa Deus aqui na Terra. E a semelhança é uma palavra usada para se referir à semelhança não física, ou seja, as qualidades. Então, nós temos o físico e nós temos as qualidades de Deus. Então, como que essa palavra era usada? Eu peguei exatamente o exemplo que tinha no dicionário. Por exemplo, a maldade do povo é semelhante ao veneno de uma serpente. Então, a semelhança, ela não está se referindo a algo físico, concreto, mas é a uma qualidade. Então, nós temos a qualidade de Deus em nós. Qual é a qualidade que nós temos? O que é que o homem tem que os outros animais não receberam isso? Porque somente nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. A nossa mente, o nosso cérebro, ele foi criado por Deus com uma capacidade que os outros animais não têm. Claro, é muito fácil de ver isso, né? Nós construímos tudo que não é da natureza aqui na Terra, né? Toda a tecnologia, a forma como nós nos distraímos, evoluímos, estudamos, produzimos, tudo isso é através de uma capacidade mental que Deus nos deu, que é parecida com a dele. É a capacidade de criar, é a capacidade de gerar ideias, de gerar conceitos, de gerar inovações. A gente não tem a capacidade de criar vida, de criar algo que não existe. Essa capacidade é exclusiva de Deus, mas nós criamos ideias, nós geramos estudos, nós geramos tudo que nós vemos aqui que não é da natureza, né? Até a própria IA foi criada pela inteligência do homem. Então, nós temos uma capacidade criacional que foi gerada por Deus em nós. Então, nós temos o físico e nós temos a qualidade de Deus em nós. E aí, então, chegamos ao 7º dia. E assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Tem um motivo para eu ter colocado essa imagem aqui com esse serzinho representando Deus sentado aqui, observando, porque essa palavra descansou aqui, lembra dessa imagem aqui. Essa palavra descansou é essa palavra aqui, ó. Gente, eu não sei pronunciar isso aqui. Mesmo sendo essa pronúncia, eu não sei. Vai sair coisa feia. Ela significa, ele cessou. É um verbo conjugado, tá? Ele cessou, ou ele parou, ou ele interrompeu sua atividade. Não é um verbo que de verdade significa descansar. Significa parar de produzir. Então, seria talvez uma tradução um pouco melhor. No 7º dia, Deus interrompeu sua atividade criadora. Essa palavra, ela é
foi muito usada na época para descrever quando um rei ou um juiz se assenta no trono e fica observando. Então, eles usavam essa palavra para dizer, ele está lá sentado, observando, eles usavam essa palavrinha aqui, por isso que eu gostei dessa imagem, como se Deus estivesse sentado no trono dele, observando, admirando, contemplando tudo que ele criou. Afinal de contas, ele gostou do que ele criou. Ele disse que era muito bom. E quando a gente gosta de alguma coisa, a gente fica admirando essa coisa. E ele estava admirando tudo aquilo que ele tinha criado. E essa palavra descansar, ela é derivada dessa daqui, tá? A palavra descansar saiu dessa palavra, por isso que há essa confusão de chamar isso aí de descanso. Então, essa aqui é aquela lá, ele cessou, o Shavat veio dessa palavra. Se vocês verem, apesar de não parecer aqui, mas olha, a escrita dela é parecida. Então, a palavra Shavat significa cessar, e ela conjugada, ele cessou, e o Shabat, que vem do Shabat, e aí então fica mais parecido ainda, muda essa bolinha aqui no meio, é uma bolinha que muda tudo, né? Deixou de ser Shabat para ser Shabat, e aí o Shabat significa cessação ou dia de parada, e até hoje o sábado, que é o dia do descanso, é chamado de Shabat, em hebraico, que para nós é o sábado. Então, o Shabat, que veio do Shabat, que veio desse aqui. Não, esse que veio desse aqui. E então Deus, ele ficou sentado, como um rei sentado no seu trono, observando toda a criação que ele fez, e toda a criação foi muito boa. Você tem alguma observação agora, João, para falar? Senão a gente encerra essa parte, entramos para as dúvidas, aí eu pauso a gravação. Não, acho que a gente já pode ir para as dúvidas mesmo. Então, eu vou pausar a gravação agora. Deixa eu achar aqui de novo. Parar a gravação. E vamos para conversar com o pessoal.